Que a doce e meiga paz do Mestre amado Jesus envolva todos nós, homens e espíritos, que aqui nos encontramos. Trazemos o abraço amigo e fraterno de todos aqueles que fazem o Grupo Espírita, a Casa do Caminho. Nesta tarde, nós temos o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, mas que nós vamos trabalhar o tema Coragem da Fé. Inicialmente, para que a gente possa apropriar-se da temática, buscamos nós o significado da palavra coragem. Coragem, definição de bravura, ousadia, consistência, perseverança e energia moral. E com relação ao significado da fé, nós temos crença e confiança. A princípio, coragem da fé. Todos nós, homens que aqui nos encontramos, encarnados, e espíritos desencarnados que também estão ao nosso lado, nos encontramos com essas duas coisas. Possuímos coragem e possuímos fé. E dentro desse desenvolvimento humano, muitas vezes nós temos a coragem e a bravura de, mediante aos perigos que nos surgem, nós termos a capacidade de resolvê-los e de superá-los. A fé, em contrapartida, nos traz uma crença e nos dá também essa confiança. Antes de tudo, confiança em nós mesmos. Confiemos em nós, mas também, mediante essa fé, nós vamos ver de que existe uma outra fé na qual também precisamos desenvolvê-la, precisamos inicialmente fazê-la, porque na realidade a palavra fé, ela vai ter várias concepções. No sentido comum, nós iremos significar a questão da fé no próprio indivíduo. Nós temos a fé em nós outros. Essa fé na qual vai nos dar, ao mesmo tempo, nos demonstrando a capacidade de realizarmos determinadas coisas que até mesmo nós não achávamos que seríamos capazes de resolver. Então, esta fé, ela na sua concepção comum, vai nos mostrar que há determinadas coisas que o homem ele pode lograr e ele pode fazer. Porém, existe uma outra fé que vamos trazê-la de forma mais pura, que vai nos levar a um outro campo, ao campo da espiritualidade. Todavia, é necessário percebermos de que esta fé, ela está pautada no amor e na crença de um Deus único, que é Pai, justo, amoroso e tem para com todos nós as mesmas condições de amorosidade e perfeição. E dentro desta concepção, nós vamos ver de que nesta fé mais pura, nós vamos encontrar o amor e a justiça de Deus. Por certo, criados na simplicidade e ignorância, Deus faculta a todos nós homens a oportunidade do progresso, como foi bem falado aqui pela nossa irmã no exórdio. Estamos na Terra para o processo de progresso. E a reencarnação é a maneira pela qual os espíritos que voltam ao corpo físico têm no seu processo de reeducação para o fortalecimento. Então, ter fé em Deus significa que nós devemos e guardamos em nós a certeza de que a nenhum momento nós estamos desamparados. Por mais que sejam difíceis os nossos dias, ou os desafios que a vida nos proporciona, nós temos a certeza de que, ao fim do túnel, nós encontraremos uma luz. Encontraremos a presença divina do amigo incondicional de todas as horas, que é Jesus, que é o guia e modelo para toda a humanidade, porém, fortalecendo-nos na coragem e tendo a fé, nós iremos, de fato, prosseguir. Vamos ler a citação do Evangelho segundo o Espiritismo,
que está em Mateus capítulo 10, 32 a 33, que diz assim: aquele que me confessa e me reconhece diante dos homens, eu também o reconhecerei e confiarei diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, para que estas do Pai que está nos céus. E a outra citação, que está em Lucas, ele diz assim: se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e do Pai e dos santos anjos. Então vejamos de que Jesus ele trata de forma bem clara essa questão aí. Nos mostra que diante daqueles que o reconhecer, ele também o reconhecerá, mediante. E como nós podemos professar a nossa fé? Como podemos dar testemunhos da fé mediante a nossa própria vida? Já que inúmeros são as questões que recebemos no nosso cotidiano, emanado do alto, através da sua boa vontade para com todos nós. Como fazer para que a mensagem cristã que Jesus trouxera seja reconhecida por nós? E que a gente tenha a capacidade de reconhecê-lo diante dos homens? Ora, muitas vezes a fé que professamos é diferente dos outros. As ideias que aurimos através do processo em que vamos nos esclarecendo através da doutrina espírita, também muitas vezes não é pertinente a este ou aquele. Mas como dar o nosso testemunho? Como falar de uma fé, essa fé pura, essa fé que nos leva à consciência cristã de que somos filhos do mesmo Pai e que estamos tendo a mesma oportunidade nessa estrada para que a gente possa vir a evoluir? Como não negar o Cristo? Observamos de que estamos em pleno século XXI. E hoje, não mais do que ontem, os homens, eles precisam, de forma urgente, absorver os ensinos do Cristo. E que venhamos nós colocarmos em nossa prática. Que venhamos perceber de que a coragem e a fé nos dará um direcionamento das nossas almas diferente aos outros, enquanto estamos a caminho da nossa evolução, no processo ascensional do Espírito pelo qual todos nós passaremos. É certo de que hoje ou amanhã todos nós teremos essa compreensão, mas a consciência cristã vai nos levar a esse desenvolvimento para que a gente não possa, como diz o Evangelho, termos apenas a opinião das ideias próprias do homem para com o homem, mas que a gente possa ter as ideias também das coisas divinas, das coisas que elevam a nossa alma. Somos viajores nesse grande turbilhão do planeta Terra. Estamos aqui voltados, todos nós, para o exercício diário e constante desse exercício da fé. Se a nossa fé, ela ainda não encontra-se perfeitamente elaborada, que façamos nós um movimento de transformação interna, para que a gente possa lograr essa parte. Porque o Evangelho de Jesus, ele nos convoca e ele nos ensina de que todo aquele que realmente não reconhecê-lo com o caminho e a verdade, ele também não reconhecerá. Jesus, ele é o grande marco de toda a história da humanidade. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec, o nosso codificador, com muita propriedade, perguntaram aos espíritos qual espírito, o modelo que Deus deixaria para a humanidade. E a menor resposta, Jesus. Então Jesus é esse ícone de perfeição moral pela qual nós precisamos estabelecer. Ora, quando a gente aqui ressignificou a palavra coragem, dizia também lá no dicionário que é energia moral.
E como nós podemos exercitar a nossa energia moral? Através da nossa autotransformação. Através desse reconhecimento de nós mesmos, em particular, buscando, através das máximas do cristianismo, exercitarmos a cada dia e a cada instante as suas derrogativas, as suas preleções e os seus ensinos em nosso cotidiano. É fácil seguir a Jesus? Não. Mas, todavia, não é impossível quando nós buscamos, através da nossa força de vontade, mergulharmos mediante ao processo de evolução, buscando nele o caminho para a verdade. Por certo, ele dissera: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, além dessa fé, nós vamos também encontrarmos a fé religiosa, do ponto de vista em que vai consistir essa fé religiosa. Ela pode ser uma fé em uma crença, que pode nos trazer dogmas, e ela pode também, em especiais dogmas, e pode também se distinguir as diferentes religiões entre o aspecto de uma fé cega e uma fé raciocinada, que é o que a doutrina dos Espíritos nos convoca, nos mostrando de que a fé cega, muitas vezes, ela nos leva ao fanatismo. Ao ponto em que a pessoa, ela acredita de que só ela está com a verdade. Só aquilo que ela diz é o caminho. Por certo, outros caminhos e outras trilhas não existirão. Mas o nosso codificador Allan Kardec nos leva a uma reflexão de possuirmos uma fé raciocinada. Aquela que vai nos direcionar. Aquela que vai nos dar realmente um lenitivo que vai nos mostrar que através, do olhar mais reflexivo e profundo, façamos as nossas análises, mediante essas verdades que nos são propostas. E hoje, mais do que nunca, precisamos no nosso exercício diário fazermos com que esta fé raciocinada, ela seja estabelecida entre nós que compomos esse mecanismo de construção de um mundo feliz. Que a gente não seja aquele que vai ficar estagnado, preso apenas a um ponto de vista, mas que tenhamos realmente um olhar mais amplo e reflexivo acerca disso. E essa coragem, ela vai nos dar realmente a condição de que a gente não possa vir a fraquejar. Mas eu pergunto, será que num plano em que nós nos encontramos, que é a Terra, no seu estágio atual, de um planeta de expiação e provas, ora estamos expiando ou passando por provas necessárias ao nosso engrandecimento espiritual, será que muitas vezes nós nos encontramos, às vezes, sem forças para prosseguir? Muitas vezes até a nossa fé, nós, muitas vezes, ficamos nos perguntando, ora, se Deus existe, por que isto ou aquilo acontece comigo e com outras pessoas? Nós fazemos questionamentos. Porém, precisamos em particular entender de que, direcionando os nossos passos com um olhar mais contemplativo, perceberemos de que as nuances que nos acontecem na vida, os desafios que são realmente colocados, eles são os alicerces para que, embasados no campo da amorosidade e sensibilizados através dessa construção de um mundo melhor, a gente possa alçar voos maiores através do processo de resignação mediante as provas. Quando Jesus aqui diz que aquele que vai negá-lo, ele também não reconhecerá, é necessário exatamente que a gente faça um processo o qual aqueles que foram seus primeiros apóstolos, que ele os convocara para a lida da construção da clarinada da Boa Nova, que sejamos nós hoje também esses apóstolos da atualidade, que possamos dar testemunho vivo, não através da verbalização das palavras, mas através dos atos, os quais nós construímos mediante a nossa convivência familiar e em sociedade com aqueles que nos tornam pares. Sejamos nós
aquela luz que Jesus dissera: brilha a vossa luz. Que sejamos nós esse mecanismo de construção para o fortalecimento, tanto do nosso encorajamento, para que ao lidar com os desafios, sejamos perseverantes na construção de um caminhar feliz, mas, sobretudo, tenhamos a coragem de saber de que o caminho, ele pode muitas vezes apresentar-se com asperezas, mas ao final lograremos a vitória. E a vitória, ela não se faz sem obstáculos. Tudo na vida há uma necessidade de uma construção. Um prédio, ele não chega a um determinado andar se não tiver o alicerce e a base. E nós, o que precisamos fazer? O nosso alicerce e a nossa base é o Evangelho do Cristo. É a sua moral cristã. É a sua fortaleza. É a presença divina de Deus operando em nossas vidas milagres. Milagres no sentido de muitas vezes que somos aclamados e auxiliados pelo mundo maior. Porque nós sabemos de que Jesus dissera: tudo o que eu fiz, podereis fazer e muito mais, se tenhamos fé. Então, que nós possamos colaborar com o divino amigo Jesus nessa empreitada do caminho do bem. Que sejamos nós também esses construtores. Mas de que mediante, há muitas vezes, como diz aqui o Evangelho, diz assim: há sempre na fraqueza como alguém recua de consequências que lhe acarretam opinião. E em regá-la há mais casos, que isso constitui covardia de grande, quando foge do momento do embate. Então, muitas vezes, nós temos em nossas mãos o mecanismo de transformação, mas nós fraquejamos. Mas isso é inerente ao próprio homem. Nós fraquejamos porque muitas vezes não estamos ainda verdadeiramente preparados. E aí fraquejamos. Mas a fraqueza não quer dizer derrota. Porque nós podemos fraquejar hoje, mas se nós, imbuídos de uma fortaleza, através dessa fé, a qual o Evangelho nos mostra e nos chama a atenção, a gente pode superar e fazer um outro caminho para chegarmos a atingir a nossa meta. Jesus dissera em outro capítulo: se tenhais fé, tamanho de um grão de uma mostarda, direis para essa montanha: transporta daqui para ali, e ela se transportará. Sabemos que geograficamente é impossível tirarmos um monte de um lugar para o outro. Mas Jesus falara por parábolas, no sentido alegórico de que as dificuldades encontradas no caminho, os obstáculos que nos cercam e que muitas vezes parecem nos sufocar, eles podem ser transferidos de um lugar para o outro quando nós nos empenhamos nessa construção diária, lentamente, de fazermos um movimento de transformação, partindo de dentro para fora, na construção de um homem novo. Jesus, ele deixa claro tudo isso. E nós, o que estamos fazendo? Será que nós estamos operacionando as nossas vidas para essa construção, para esse sentido? Ou será que nós estamos ainda simplesmente aguardando que de repente algo novo venha acontecer? Então, essas reflexões internas nos levam a esse grande momento de transformação. Então, Jesus, ele vai profigar essa covardia do ponto de vista especial da doutrina, dizendo que se alguém se envergonha dele e de suas palavras, ele também se envergonhará. Então, será que hoje nós temos uma liberdade de expressão? Estamos em uma casa espírita, tratando dos ensinos do Cristo, a portas abertas. Mas na época de Jesus, quando ele veio, o desafio de proclamar a boa nova, das perseguições que surgiram, daqueles que se disseram cristãos, que foram perseguidos e muitos deles sacrificados. Hoje, nós não temos mais o sacrifício, do nosso próprio corpo para dar testemunho dessa verdade. Hoje nós temos uma abertura maior,
uma expressão onde a gente pode colocar-se as nossas ideias. Mesmo que muitas vezes elas não venham a ser as mesmas ideias daqueles que ao nosso lado se encontram. Mas nós podemos falar do Cristo. Nós podemos trazê-lo à sua mensagem. E podemos também fazer com que os outros que estão ao nosso lado possam lentamente perceber a grandiosidade desse homem chamado Jesus. Jesus, ele traz consigo uma chama amorosa. Ele traz consigo a coragem a qual nós necessitamos. E ele vem imbuído de uma fé tão grande, mas tão forte que se torna uma fortaleza para nós outros. Se nós recebermos realmente o Cristo e nós dermos testemunho da sua verdade, com certeza, essa situação, ela tornará-se semeadura. Porque é a nossa semeadura que nós estamos construindo aqui e agora. Mas a nossa colheita, ela será verdadeiramente uma responsabilidade única de cada um de nós. Não podemos postergar, porque o Cristo conclama a nossa presença e o nosso auxílio nas diretrizes do bem. Fazer o bem hoje é algo que muitas vezes cria até um destaque, quando alguém faz algo que sobressai na sociedade mediante as outras coisas que acontecem. Mas nós, que já temos o Consolador, prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, que tem um objetivo eminentemente educativo, que nos leva não só a ouvirmos a palavra e meditá-la, mas ouvirmos, meditá-la e, através da fé raciocinada, colocarmos em prática em nosso cotidiano, fazendo as nossas análises e as nossas comparações. Se isto ou aquilo é pertinente e necessário à nossa mudança. Vejam que Jesus, ele nos traz uma proposta muito clara, de que todo aquele que poderá realmente recusá-lo, ele também o recusará. Então nós nos perguntamos, Jesus, ele teve um trabalho extraordinário, que foi ser o grande pedagogo das almas, nos trazendo a semente necessária dessa fé. Mas no cultivo do nosso cotidiano, qual o movimento que nós estamos, de fato, realizando para que esta fé ela possa fortalecer-se e ela possa realmente vir a ser muito maior do que nós venhamos a imaginar? Não só a fé em nós mesmos, mas a fé na divindade. Alguma pergunta? Sim. Então vamos lá. Então, ele diz ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: aqueles que houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Então é necessário que nós venhamos a sermos esses discípulos da verdade, para que a gente possa também termos essa compreensão. Porque a verdade, ela tem um objetivo, que é nos direcionar um caminho reto, um caminho que vai nos conduzir a algo melhor em nossa vida. A doutrina dos Espíritos, ela tem esse papel. Porque antes da mesma, nós não tínhamos a certeza da nossa imortalidade. Acreditávamos de que, na realidade, tudo se acabaria apenas no sepulcro. Porém, esta fé que vai nos dando essa verdade,
vai levantando-se possibilidades e nós vamos tendo outros caminhos a percorrer e a perceber. Então vejamos de que essa proposta é uma proposta que liberta, que nos tira muitas vezes daquele momento em que nós nos encontramos aprisionados, acreditando de que não há mais jeito para nada, e muitas vezes nós também, mediante que eu já ouvi pessoas dizer assim, eu tinha muita fé, mas agora eu estou realmente sem fé na vida. E aí a gente precisa ter essa fé. A gente precisa não desistir nunca, porque a nossa desistência de nós mesmos vai repercutir na nossa falência espiritual. Porque ao reencontrarmos do outro lado, não vai ser perguntado qual foi a religião que a gente teve. Não vai ser perguntado qual é o título que nós possuímos aqui entre os homens da terra. Mas nos será perguntado o que nós fizemos para lograr a nossa evolução espiritual. Como a nossa amiga falou aqui no exórdio, a cada um segundo as suas obras. Então, é isso que vai repercutir em benefício de nós outros. E nós, o que estamos fazendo? Será que nós estamos nos propondo verdadeiramente a termos essa coragem da fé para que mesmo diante de todos os embates a gente possa superar os obstáculos? Servir ao Cristo e segui-lo não é fácil. Porque há uma necessidade de renúncias que nós venhamos a realizar. Precisamos entender isso. Precisamos entender de que o compromisso não é apenas de um, o compromisso é de todos. É de todos nós que estamos aqui. Mas, o que estamos fazendo? O que é que a gente está projetando? E vemos também de que há uma necessidade, certo? De darmos o nosso testemunho. Então, há uma necessidade, claramente, de darmos testemunho da nossa fé, através da verdade suprema, que é Deus, que age em benefício de todos, indistintamente. Tanto para os bons e para os maus, aqui sobre a terra. Para os justos e injustos. Porque às vezes a gente pode se perguntar, Deus, ele só veio para os bons. Não, ele veio para todos. Nós temos as mesmas possibilidades. O germe do amor, ele jaz em todos nós. Desde aquele mais vil, criminoso que exista sobre a terra, e aquele que já tenha um espírito de bondade. Todos nós temos essa fagulha. Mas o desenvolvimento da mesma só acontecerá quando nós nos colocarmos ao serviço do bem, ao serviço do amor, ao serviço da caridade. Então nós precisamos dar testemunhos e precisamos dessa observação dos ensinos de Jesus. Por certo, tudo que aqui está não é apenas alegórico, não é apenas um livro para que a gente leia e simplesmente não venha manejá-lo de forma mais correta, para que reflexionando acerca da nossa própria vida, certo? Então nós vemos de que tudo isso é importante. E o que é que nós poderíamos entender, pela questão da fé? A fé é uma crença que nós temos em alguma coisa ou em alguém. Então, esta é a fé. Ou em alguma coisa ou em alguém. É um sentimento verdadeiro quando ele ocorre de forma espontânea. A gente tem fé. Por exemplo, há pessoas que a fé é tão grande que em determinadas situações da sua própria vida, um simples gole de água pode curá-la. Ela acredita que aquela água tem a medicação necessária. E ali está. E ela, ao tomar aquela água, com aquele sentimento verdadeiro de fé, ela sente-se melhor. Ela sente-se realmente auxiliada. Então nós vemos de que ela é espontânea, mas também ela deve ser desenvolvida através dos nossos atos. A casa espírita, ela
é um lugar onde nós podemos professar a nossa fé. Exercitar a nossa fé na condição em que nós nos encontramos na atualidade. Vejamos de que inúmeras pessoas buscam a casa espírita através, muitas vezes, do desequilíbrio espiritual. E aqui, atendidas através do plano maior, através da divindade de Deus e de Jesus, nosso irmão maior, nós temos antídotos que nos levam a lograrmos a cura não do corpo, mas do espírito, que é o objetivo da doutrina dos espíritos, através do passe, através da água fluidificada. Mas para que o êxito venha a acontecer, é necessário que aquele que recebe tenha fé e também faça uma transformação interna, modificando alguns hábitos para que ele tenha uma assistência devida e o concurso dos bons espíritos. Então, nós estamos tendo tudo isso. Então, dar testemunho da verdade que possuímos é ter fé de acordo com não se teme a praticá-la. Então, a gente não teme a praticar a nossa fé. A gente tem aquela fé constante. Há pessoas que muitas vezes nos encontram e dizem assim, você tem a fé muito grande nessa espiritualidade. E como você pode dizer que ela existe? E aí nós dizemos, pelas inúmeras manifestações que vieram e acontecem até os dias de hoje, através dos espíritos amigos, que nos traz, através do concurso das palavras, a reflexão, para que a gente possa estagiar em uma situação diferenciada, certo? Então, a demonstração da fé, ela pode dar-se através, acima de tudo, pela nossa vivência e pela coragem que nós podemos ter de ostentá-la, de mostrar que ela realmente existe, que a gente pode ressignificar esse sentido da vida a qual nós estamos aqui. E o que significa confessar, porque a gente não leu lá o Evangelho, a citação todinha, mas lá tem confessar e reconhecer Jesus diante de nós, dos homens. Então, significa aceitar os seus ensinamentos. Então, confessar, e reconhecer significa nós, em outras palavras, reconhecermos, de fato, a verdade, reconhecermos os seus ensinos e divulgá-los através de palavras e, sobretudo, de atos sem constrangimento e sem fanatismo. Muitas vezes a gente acha, de que nós temos a verdade, como outros companheiros de outras religiões que nós temos. Aqui no Evangelho nos mostra, a doutrina dos Espíritos não tem proselitismo. Graças a Deus por isso. A gente não se mostra como sendo a verdade única para todos, e nem utilizamos do fanatismo, porque nós temos a fé raciocinada e a certeza da nossa imortalidade através da presença amiga de Deus e dos Espíritos que nos conduzem e nos dá essa fortaleza. Então, aqueles que confessam diante de Deus, e dos homens, Jesus reconhecerá, com certeza. E o que devemos entender pela palavra, e que Jesus disse, eu também reconhecerei e confessarei diante do meu Pai. Em primeiro lugar, Jesus é enviado para quê? Por Deus, o nosso Pai, como o Messias, aquele que há de vir e trazer a verdade, trazer a claridade da boa nova. E nós observamos isso, e em segundo, Jesus está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo e nos dando força. Dissera ele, aquele que se encontrarem sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim, que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, a gente precisa ter essa fé, essa fortaleza de que nós não estamos, em momento algum, deserdados. Nós temos Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso irmão incondicional todas as horas, que caminha conosco. Nos dá a fortaleza para que a gente possa entender e redescobrir, através do processo da vida, qual o meu papel enquanto co-criador nessa divindade em que se encontra instalada em cada um de nós. Jesus, ele vai nos trazer esse reconhecimento para que a gente possa o segui-lo. Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues e tantos outros espíritos
trazem com muita propriedade a figura do Cristo como sendo o grande divisor de águas que fizera da humanidade em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo nós tínhamos uma situação em que o homem, ele buscava, através da sua própria força, a ação para com o outro. Jesus, porém, ao estabelecer-se aqui na terra, dissera com propriedade que não viera destruir a lei, mas dar sequência à lei divina, que é a lei que está acima dos homens. A lei de Deus, através do processo da amorosidade, nos mostrando o caminho que precisamos percorrer na trilha luminosa pela qual nos encontramos. E negar Jesus, o que significa a gente negar Jesus? Ora, nós o conhecemos, nós sabemos de suas verdades, nós sabemos de seu compromisso para com a humanidade, do que ele restabelecera entre os homens, de todos os movimentos que ele fizera para trazer aqueles mais necessitados à construção de um caminhar feliz. O que seria renegar Jesus? É que nós muitas vezes conhecemos os seus ensinamentos, mas por conveniência nós muitas vezes o renegamos. Né? E eu vejo de que essa vergonha que nos leva a desinteresse e ao comodismo e deixamos de vivenciá-lo e de divulgá-lo. Eu conheci uma pessoa há muitos anos de que ela era espírita, né? Ela se dizia espírita. Mas ela trabalhava em um estabelecimento ao qual a pessoa, ela não era espírita e ela não comungava com esse ideal. Então, para ela manter-se naquele trabalho, ela negava a sua própria fé. Ela não se dizia espírita de forma alguma. Ela se dizia cristã. Mas falar de espiritismo, ou falar de qualquer coisa que fosse semelhante a isto, ela não falava. Para manter-se ali. Não estamos aqui fazendo julgamentos, mas muitas vezes nós nos prendemos a situações outras e esquecemos de evidenciar, não é a religião, mas é a verdade do Cristo, os seus ensinos. Como é que nós precisamos ter a nossa postura? Qual a forma que o cristão ele deve colocar-se de forma objetiva mediante a sua própria sociedade? Vimos aqui anteriormente de que são os nossos atos. É a forma como nós agimos para com o outro. É a forma como nós buscamos tratar o nosso semelhante e fazermos isso. Aí ele pergunta aqui: é difícil confessar Jesus diante dos homens? O que é que vocês acham? É difícil ou não a gente confessar diante dos homens? A nossa irmã Liana disse que é. E ele aqui: não é fácil, devido às nossas imperfeições. No entanto, à medida que superamos o egoísmo, na medida que vamos vencendo a vaidade, o nosso orgulho, a gente, quando menos espera, nós estamos falando do Messias. Porque ele, de fato, e fica muito mais fácil lidar com essa situação. Vivenciarmos esse testemunho do Cristo diante dos homens, tratando-os com o irmão. É o que ele dissera. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Então, quando nós tivermos esse olhar de que aquele que está ao nosso lado nada mais é de que companheiros e irmãos de jornadas, que precisamos percebê-los tal qual nós, necessitados da alma, ainda aqui no plano físico, nós teremos essa percepção maior dos ensinos do Cristo. Então, para dar testemunho do Cristo, o que é que vocês acham que é preciso? Vamos ver se alguém arrisca dizer alguma coisa, certo? Para que a gente possa testemunhar Jesus, o que é preciso a gente fazer? Então, o nosso amigo falou ali com muita propriedade. É dar exemplo, né? É vivenciar na prática aquilo que nós absorvemos dos seus ensinos. Porque assim foi que fizera Jesus. Jesus ele não escreveu nada, mas a sua verdade, a sua mensagem, implicou a passagem de milênios a chegar ao nosso século XXI. Por quê? Porque ele
exemplificara. Ele dava, através da sua exemplificação àqueles que o seguiam, um roteiro divino para que pudesse ser seguido. E nós podemos fazer isso através da nossa vivência diária, no nosso lar, exemplificando, buscando tornar-se ser um homem de bem, exercitando a paciência, exercitando em nós a amorosidade, estreitando os laços afetivos uns para com os outros. E aí, dessa forma, nós podemos testemunhar o Cristo, né? Porque a gente vai testemunhá-lo, né? Através dessa coragem. Então, muitas vezes, pois a coragem é sempre necessária para que a gente clame abertamente, né? As ideias que nem todas as pessoas, elas absorvem. Então, às vezes, né? A gente está num espaço em que a gente fica tolhido, né? Por não dizer, né? Qual é a nossa religião? E voltando-se para Madre Teresa de Calcutá, quando foi uma vez questionada sobre a sua religião, ela dissera com muita propriedade: minha religião chama-se amor. E quem é o seu Deus? E ela, fitando os olhos para aquele jovem jornalista, dissera: meu Deus é você. É assim que nós precisamos ver uns aos outros. Precisamos ver de que o Deus que está em mim, está em ti e está em cada um de nós. E se nós o percebermos dessa forma, com grandiosidade, teremos a coragem para mudar o nosso momento em que nós nos encontramos aqui inseridos nesse contexto aqui na carne. Não basta ter fé e guardá-la dentro de si, escondendo-a dos demais. Certamente que não. A fé é algo que a gente precisa ter. E aí eu trago um exemplo vivo. Minha família é toda católica. E minha mãe, ela é muito religiosa. Católica demais. E aí ela tem, todo momento, todos os dias ela reza um terço. E ela tem um terço da manhã, ela tem um terço que ela reza à tarde, e o nosso cachorro adoeceu. Quando o cachorro adoeceu, a gente procurou primeiro o quê? Um veterinário. E levamos para o veterinário, ele passou a medicação, tudinho, e o cachorro teve uma melhora, mas não ficou bom totalmente. Fizemos uma cadeirinha de roda para adaptar, para que ele andasse e tal, não sei o que, e nada, o cachorro andar. Aí minha mãe teve uma ideia. Ela pegou a água, e ela disse: eu vou colocar água para o cachorro. E botou nas preces dela a água. Uma garrafa de água, e ela começou a orar. Ela começava a orar, tudinho, aí depois ela dizia: leve a água para o cachorro. Aí a gente ia lá, colocava a água. E assim, o cachorro foi tomando aquela água, tudinho, e um certo dia, o cachorro ficou de pé. Começou a andar. Aí ela disse assim: meu Deus, a água deu certo. Porque, na realidade, né, tudo tem um objetivo. Aquela água era uma água milagrosa? Não. Era uma água que tinha fluidos. Porque a partir do momento que ela ora, em intenção, é claro que ali foi aglutinada energias necessárias para o restabelecimento do animal, né? E ela simplesmente tem muita fé. Ela é uma mulher de muita fé. Mediante a tantas coisas que já aconteceram na sua própria vida, ela é um testemunho de fé. E eu sempre vejo nela aquela pessoa que testemunha a fé através dos seus atos, dessa compreensão para com o outro, do exercício diário do amor para com o seu semelhante. Então nós precisamos agir, nós precisamos de fato fazer isso. Então, o seguidor do Cristo e o seu discípulo, ele precisa, na realidade, não aguardar só para si, mas ele ensinar também aos outros de que a fé existe. E que nós temos um Deus vivo e operante, que faz com que todos nós, tanto o sol nasça para os justos e os injustos. E dessa forma a gente vai tendo a noção e a clareza de que a coragem é necessária, mas a fé, ela é bastante necessária no princípio de todas as coisas, para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Jesus, o nosso irmão amigo de todas as horas, ele vai nos chamar a atenção a esse nosso compromisso. Que saiamos daqui hoje, todos nós, com o coração refrigerado de ânimo e coragem para vencermos os nossos próprios obstáculos.
vencermos as dificuldades que a vida, por certo, nos proporciona, mas tendo a certeza de que tudo é necessário para a construção de um porvir feliz. E nós temos em nossas mãos o mecanismo da construção de algo que podemos fazer hoje e agora, que é a nossa felicidade. Que sejamos nós gratos à divindade, que sejamos gratos a Deus por tudo que nós recebemos e que tenhamos a certeza de que a nossa fé, de forma operosa, ela vai trazer em nossas vidas muita coisa e, por certo, teremos em nós um crescimento espiritual. Muita paz e luz a todos nós, hoje, agora e sempre.